é sempre uma delícia ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. O nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir com o corpo e com a alma. E este programa está verdadeiramente especial. Ele tem uma aderência 100% à geração 50 mais a nossa geração. Nós vamos aprofundar o conceito de junho violeta, porque aumenta assustadoramente o número de violência contra pessoas idosas. Vamos ter aqui no programa ao vivo e a cores o empresário, o escritor e a sua obra Chamas do Sucesso. E também começando uma série de presenças colunáveis, a terapeuta integrativa Regina Freitas vai nos trazer informações sobre um projeto que já é sucesso absoluto em Porto Alegre, que chama Saraal. Gostou? Então sorria de corpo e alma, porque o De Bem com a Vida está começando. O Eduardo me disse, Cris, por que tu está tão feliz? O Eduardo é o nosso diretor aqui. Por que tu está tão feliz hoje? Porque hoje eu recebo pessoas iluminadas, pessoas genuínas, que fazem seus talentos respeitando as suas essências. Eu recebo com muito prazer o agora presidente da Associação Sociedade Sem Idadismo, Afonso Escosteg. Que alegria, e receba meus parabéns. Nós precisamos tanto disso. Parabéns. Muito obrigado. E agora viramos associação, né? Então me dão um título de presidente. Mas, enfim, é uma situação de junho violeta, instituído pela ONU, né, em 2015, que o dia 15 de junho é o Dia Internacional da Conscientização contra a Violência, da violência contra pessoas idosas. E por isso a cor violeta, né, que é a cor associada à questão da consciência, né, da tomada de consciência da transmutação também, isso. Né? E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, e agora com o presidente. Voltando, eu fiquei muito feliz e desejo toda a felicidade do mundo a essa entidade da qual eu muito honrosamente me sinto parte. Regina Freitas, Saraal para curar as feridas, a arte para curar as feridas do corpo e da alma. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Então, estou muito feliz de estar aqui, né? E eu faço esse trabalho de Tempo é Arte, a partir do sincronário Maia, do calendário sincronário da paz. E agora vamos poder divulgar mais para o mundo, né, Regina? E o De Bem com a Vida, as minhas amigas do De Bem com a Vida, os meus amigos do De Bem com a Vida, certamente vão celebrar a presença como colunista da Regina Freitas. E vamos também ter ao vivo, já estamos ao vivo, com o empresário, a pessoa e agora o escritor de um livro maravilhoso que depois nós vamos falar a respeito, o senhor Nedi Piovesani. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da minha obra, um pouquinho de mim, da minha família, da minha empresa. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos por tu teres a coragem de desnudar informações que eu tenho certeza absoluta que vai inspirar pessoas a elegerem seus sonhos e correrem atrás deles. Saindo de coisas tão queridas, que me são tão gratas, agora a gente vai aprofundar a questão absurdamente séria, Afonso. Aumenta o número de violência contra pessoas idosas. Sim. Casualmente, antes de vir para cá, eu estava vendo o site do Conselho Federal de Enfermagem e um dado que eles divulgaram falando a respeito do junho violeta. Só de janeiro a maio deste ano, com dados do site lá do Ministério dos Direitos Humanos, Disque-100 e outras formas de contato, mais de 72 mil denúncias relatando 419 mil casos de violação dos direitos da pessoa idosa. São violências. Isso é um absurdo. A Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, o ano passado, havia divulgado um dado que de 2020 a 2023,
nós tínhamos 408 mil denúncias. Que Veja que absurdo. só nos primeiros 5 meses de 2005 nós já temos muito mais do que isso. Mas o dado que também, depois a gente pode detalhar alguma situação, o dado que é muito mais preocupante é que nós estamos no mês da conscientização. Se nós formos observar, e eu me dei trabalho no domingo retrasado, dia 15, domingo passado, de verificar, o site da Prefeitura de Porto Alegre não tem uma menção ao Junho Violeta. O site do governo Alô, do Estado, prefeito Sebastião Melo. o site do governo do Estado não tem uma menção. Governador Da Defensoria Eduardo. Pública, da OAB, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso, os nossos grandes jornais de mídia aqui de Porto Alegre e do Brasil não fazem uma única menção ao Junho Violeta. Por quê? Se Qual é nós a estamos razão? tentando Nós- a conscientização, Nós não não é, existimos? não é que nós não existimos, é que violência contra a pessoa idosa não vende, não é tema. E os órgãos públicos que são responsáveis pelas políticas públicas parece que não se importam. Não há uma única notícia sobre Junho Violeta, ou seja, sobre a conscientização contra a violência contra pessoas idosas nos órgãos governamentais e na imprensa. E por isso ela cresce. E vai crescer muito mais. Porque isso não tem sido, como sociedade, nós não estamos nos preocupando com esse tipo de situação. E olha, nós somos uma sociedade, eu chamo de um ciclo vicioso. Nós somos uma sociedade que envelhece. Ao ter mais pessoas idosas, nós aumentamos o nível de violência. E aumentando o nível de violência, nós aumentamos o que foi motivo da minha última vinda aqui, a quantidade de pessoas que atentam contra a própria vida porque sofrem a violência. E nós entramos nesse ciclo vicioso. Aumenta a população, aumenta a violência, aumenta as tentativas. E como é que nós podemos romper isso? Só temos uma maneira de romper isso, introduzindo, porque nós não temos como evitar que a população envelheça. Isso é um dado natural. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Sinal que tudo está melhorando. Mas como a gente pode evitar a violência? Introduzindo aqui a consciência da cidadania, de que isto é um assunto importante. No entanto, a gente não consegue. Uma das razões, inclusive, do movimento Sociedade Sem Idadismo é tentar fazer com que a sociedade acorde para esse fenômeno, porque os governos não estão acordando. Não se vê como Estão relatei. adormecidos diante de um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública. E mais, quando a gente sabe que, só para dar um dado, 72% das violências dos mais variados tipos, que são 7 tipos de violência contra pessoas idosas classificadas, 72% dessas violências acontecem por família, entes familiares. E desses, só para já te dar, Sim. desses 72%, a gente tem que ficar apavorado, porque 56% são praticados por filhos ou filhas contra os seus próprios pais. Eu iria te perguntar e vou insistir. Quer dizer que os algozes das pessoas idosas são entes familiares que muito provavelmente tenham sido amados por essas pessoas, né? Enquanto filhos, enquanto netos. É uma situação muito séria, né? Afonso? Seríssima, e é um problema não dá para social. deixar passar batido. E eu louvo que tenha sido criada a Associação Sociedade Sem Idadismo, porque eu tenho certeza que essas bandeiras que estão mofando nas gavetas serão erguidas e iluminadas. A gente vai continuar falando sobre esse assunto que é revoltante, mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar insistindo que quem amou um dia merece ser amado. A gente tem que aprender a ser pai, sim, mas tem que aprender a ser filho também. Vou usar essa tua frase como uma campanha, como cards. Quem amou um dia merece ser amado. É verdade, perfeito. Me autoriza? 100%. Ótimo. É nossa. Mas quem aprendeu com os pais e faz isso, Afonso? Inclusive escreveu uma obra onde homenageia os seus pais. Chama-se Nedi Piovesani, empresário ligado à área de gastronomia. Eu fiquei muito feliz quando tu me convidaste para fazer a curadoria deste livro, Nedi, e te pergunto, empresário hoje, né, Regina, tu és empresária, a gente tem uma agenda absurda, né, absurda, tem que fazer.
E da onde tu tirou a ideia de escrever essa obra inspiradora para quem quer ter sonhos e realizar os sonhos? Eu sempre quis contar a história dos meus pais e eu vi a possibilidade de contar a história deles junto com o meu negócio. Importante que você estava conversando, porque eu tenho uma admiração profunda pelos meus pais, amo muito eles, tá? Meu pai já é falecido, minha mãe vivem muito bem, com saúde, tá? E eu aprendi muito com eles. Eu devo tudo que eu sei a eles. Eles me ensinaram muito sobre respeito, ter fé, ser humilde e lutar pelos sonhos. Os sonhos, assim, eles não têm limite. Você bota limites no teu sonho, mas tu tem que fazer eles acontecer. Para eles acontecer depende de muito trabalho, perseverança. Perseverança é uma palavra muito forte, tá? Para você conquistar, você tem que plantar, regar, para depois você colher, tá? Talvez esse regar demore muito tempo, tá? E você tem que ter a persistência e continuar regando, tentando para que isso aconteça, tá? E eu achei que eu tinha chegado num ponto que eu tinha sonhado muito. Estava na hora de contar para que pudesse entusiasmar outras pessoas, outros jovens a fazer algo parecido da mesma maneira, a se desafiar. Hoje é tão difícil empreender no Brasil, no Rio Grande do Sul, tá? Então, é um desafio, tá? Qualquer um empresário, empreendedor que tem negócio sabe como a gente sofre com cargas tributárias, com mão de obra. Essa nossa juventude, hoje em dia, não querem mais compromisso, né? Querem ser filhos de papais, né? Querem as coisas tudo fácil, uma jornada curta, sem compromisso, sem sábado, sem domingo, tá? Enquanto para nós foi tudo diferente. Para a gente ser o que poucas pessoas são, nós temos que fazer o que poucas pessoas fazem, tá? Que é ir além do limite, tá? É se desafiar. É a busca da superação, né? O que vocês acham? O que tu acha, Regina? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vem com um dom, um talento, uma força de vida, né? Fiquei muito feliz de estar aqui ao lado do Nedi, porque falando sobre chama. E eu acho que o grande segredo é isso, é a chama. Qual é a chama que tu tens dentro do teu peito, né? Que vai fazer tu todos os dias sair para a rua e mostrar o teu melhor, né? Ou às vezes não estamos num dia melhor, mas mesmo assim a gente vai lá e faz o que é possível, né? Então, ser empreendedor, ser empresário é uma coisa muito desafiadora mesmo, mas eu acredito que ser empresário, a gente tem um estigma, né? As pessoas pensam empresário é uma pessoa que explora o trabalhador, empresário é uma pessoa que não tem consciência social, né? Muito ao contrário, né? Mas assim, não vamos entrar nessa questão, mas assim, ó, quando tu diz ser empresário, para mim, é aquela pessoa que se doa para fazer mais por todos. Mais para mais, né? Mais para mais, né? A gente não diga assim, eu vou fazer aqui um pratinho de comida para eu comer. Eu vou fazer um pratinho de comida para eu comer e mais alguém, e mais alguém. E ali eu já vou começar a dar emprego, e aí eu já vou começar a comprar de fornecedor, e aquilo ali vai aumentando, né, Nedi? E dessa forma, a gente vai agregando as pessoas, e muitas pessoas se beneficiam e vivem da nossa chama, do nosso desejo de espalhar o nosso dom, o nosso talento. E o que é? Pode ser a literatura, pode ser a música, pode ser a cozinha, pode ser a jardinagem, pode ser qualquer coisa. E eu vou aproveitar essa colocação da Regina e trago, né, Afonso, uma campanha Contrate a Experiência que Transforma. Hoje a gente tem um mau hábito que eu digo assim, porque sem pensar a gente prefere contratar pessoas jovens, né? E deixa de lado aquela experiência, aquele conhecimento que é absolutamente fundamental para os relacionamentos, o bem tratar. Então, nós não estamos segmentando aqui de contratar apenas pessoas idosas, não. A empresa se torna rica quando ela tem um universo diversificado. Falando em universo, de ver uma coisa, puxa outra, eu quero mandar o meu muitíssimo obrigado por ontem minha cliente e hoje minha amiga do peito, Zuleika da Silva, a coordenadora geral da Unimundo.
por esse presente lindíssimo. Essa biju é toda feita com objetos, com materiais da natureza e vem carregado de uma energia. E eu vim feliz com quem eu iria encontrar e vim feliz com essas bijus que eu vesti. Muitíssimo obrigada, Zuleika, eu amei. E amei também o recado do nosso comercial, voltando em seguidinha para falar sobre a violência dos idosos, uma obra inspiradora e um projeto que tem condições de alcançar a cura do corpo e da alma. Eu quero também expressar as minhas congratulações ao Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio Grande do Sul, maestrado pela nutricionista Maria Terezinha Oscar Govinatsky, a nossa presidente, que empenhada em fazer essa categoria que cresce em relevância e ser prestigiada e ainda mais respeitada. Nós vamos seguir aqui, Nedi, sobre o teu livro, que fala muito nos teus pais, fala muito no sucesso do teu negócio. Para quem não conhece, o Nedi é proprietário e diretor da churrascaria Garcias da Praia de Bela, aquela ali que namora com a orla do Guaíba, e quem tem um pouquinho mais de idade, né, Afonso, como nós, quem não foi tomar a sopa do Garcias, me conta. Sopa. Tu foi, né? Claro! Tu foi, tomou sopa. Sim, não, isso aí faz parte da história de Porto Alegre, inclusive na fala dele eu me lembrei de que o ano passado a Garcias ficou debaixo d'água, né? Sim. E hoje se reergueu, está aí funcionando, fizemos a nossa festa da associação no final do ano passado lá na Garcias. Olha isso. Então, isso é uma razão de orgulho, não só para ele, como para a cidade também, porque é um ponto de referência. Todo mundo que a gente conhece, que vem no serviço público de fora, porque a gente está ali do lado, né, do Fórum, do Ministério Público, pessoal, para onde é que nós vamos almoçar? Na Garcias. Na Garcias, já tá definido. Olha, eu não roubei o merchan, hein? Não é merchan, hein? Afonso, o depoimento espontâneo. Mas, Nidi, o Afonso parece que preditou, com tantos desafios, né? Foi a pandemia, e desafios que a vida nos traz, e mais recentemente, a revolta das águas. Como é que isso acontece? Assim, tu te reergueu, parece que sempre numa serenidade, e agora lançando um livro. Eu acho que os desafios vêm para te testar, para te deixar mais forte, para tu se reinventar, senão você acaba se acomodando, tá? E você tem que se desafiar novamente, tá? Sempre que a gente cair, tem que levantar, erguer a cabeça e seguir em frente. Na pandemia, a gente se reinventou com a teleentrega, do jeito que deu, como pôde. O nosso estado ele foi muito prejudicado, porque nós ficamos muito tempo fechado. Na nossa maneira de ver, não precisava ter ficado tanto. Nós poderíamos ter usado meios de segurança, distanciamento e atendido mais pessoas, que essas pessoas precisavam comer, porque o mercado se manteve aberto e as pessoas foram no mercado, tá? Exatamente. Então foi bem difícil, mas graças a Deus a gente superou. A revolta das águas, ela levou, a da Garcias levou tudo, insumos, todos os equipamentos e tudo, e nós temos de começar de novo, tá? Quando as águas foram baixando, nós fomos limpando e fomos entrando para dentro com a nossa equipe de colaboradores, tá? Mas isso fez nós ver quão tão forte nós somos, tá? É verdade. O quartel do lado nosso levou 40 dias depois para abrir do que nós. Quando a água baixou, nós já estava aberto, tá? Nós já estava aberto, já estava atendendo eles, tá? E eu vi tudo aqueles milico, tudo, acho que faltou mais introdução dos caras a fazer uma coisa mais rápida, tá? Tem bastante comércio na nossa redondeza que ainda não abriu, tá? Mas graças a Deus, graças a bom Deus, o trabalho da nossa equipe, nós, os meus sócios, nós conseguimos
dar uma direção, um foco para que nós abrisse quanto antes e nós voltasse a trabalhar. Fornecedores foram muito importantes, muito parceiros, por isso que é muito bom a gente fazer as coisas certas, tá? Porque ao momento que as águas baixou, nós ligamos para a fábrica de imóveis para pedir cadeira, tampão de mesa, e o cara, não, vou priorizar vocês, tá? Vocês são meus clientes de longa data. Isso foi muito importante, tá? Nós somos muito gratos, tá? Perfeito. A gratidão é algo que ilumina e faz a coisa acontecer. E nós, falando em gratidão aqui no De Bem com a Vida, estamos comemorando a entrada de um novo apoiador que chama De Passeio, moda em todos os sentidos. Todos os sentidos? Sim, sentidos de direções, né? Norte, sul, leste, oeste. E também sentidos de sentir, né? Porque a vida é aqui agora e a gente sente tudo. A gente sente o ar, a gente sente o frio, a gente sente o calor, a gente sente as emoções. Então, a De Passeio, quando eu comecei com ela 30 anos atrás, eu não tinha ideia de que essa frase ia ser tão significativa. Agora, 30 anos depois, quando eu já me transformei numa terapeuta, numa escritora, eu já evoluí enquanto ser humano, né? Porque quando a gente é muito jovem e começa no mercado de trabalho, ou com a sua empresa, a gente só corre, a gente só trabalha, a gente está só ligado no 220, fazendo as coisas acontecerem. Assim como o Nedi falou, né? Outras pessoas às vezes demoram para ter uma reação, uma ação e uma reação. Nós empresários, assim, ó, tá sujo ali, eu não vou esperar que alguém limpe, vou lá e tomo parte. Já faz, já realiza. Isso. Então, esse ímpeto, assim, que nós empresários temos, assim, e muitas outras pessoas têm também, mas ele faz a diferença, né, na velocidade que a gente consegue promover as coisas, fazer as coisas acontecerem. Regina, tu és uma entusiasta e tu concebeste a escrita da maturidade. Rapidamente explica para nós, para que a gente possa entender esse cenário de presentes que tu estás entregando, esses livros que depois eu vou trocar um pouquinho e vou mostrar, especialmente hoje. Olha que linda capa, Coisas da Arca da Velha. O que vem a ser? Coisas da Arca da Velha foi um livro que eu escrevi na enchente, né? Porque eu comecei a escrever histórias do que estava acontecendo e comecei a ficar triste, né? Comecei a ficar triste, assim. E aí eu disse, não, gente, quando isso acabar, nós vamos precisar de uma força. Nós vamos precisar de ter um alento, alguma coisa que nos dê força para a gente recomeçar. Então, eu escrevi Coisas da Arca da Velha, que é onde a gente vai buscar força nas nossas memórias, nas nossas histórias, a gente vai buscar força em nós mesmos, né? Que é o autoconhecimento, a autocura. Então, eu escrevi esse livro bem engraçado, bem lúdico, com histórias e poesias, assim, baseado nas falas que eu escuto das pessoas que estão 50 a mais, né? Então, ele fala sobre menopausa, sobre aposentadoria, mas tudo de maneira lúdica. E lá atrás, Cris, eu tenho uma página em branco, que é um convite para as pessoas também falarem a sua história, contarem a sua graça, né? Porque eu acho que a vida, a gente tem que ter graça na vida, né? As coisas a vida tem que ter graça. A gente tem que viver de bem com a vida, né? É verdade. E dessa forma, eu pensei assim, eu vou fazer as pessoas rirem, brincarem e ao mesmo tempo resgatarem-se, escreverem sobre si. Regina, queria que tu fizesse um convite. Eu sei que teu evento Saraal onde a arte pode curar as feridas do corpo e da alma. Eu sei que estão esgotados. Inédito em Porto Alegre. O evento ainda falta um tempo, tem um tempinho para acontecer e todo mundo já reservou o seu convite, mas virão novas edições, né? Sim. Mas explica para nós rapidamente, por favor, Saraal, que todo mundo está querendo saber.
Sarau é uma proposta nova de sarau. E Sara é em homenagem a Santa Sara, que é a padroeira dos povos ciganos. Os ciganos são povos que são obrigados muitas vezes a sair das suas terras e andam itinerantes pelo mundo e se adaptando às culturas locais, né? Aprendi isso numa aula de dança cigana da professora da URGS, e então esses povos que andam pelo mundo, eles mesmo assim, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo sofrendo preconceitos, eles carregam a arte, né? E levam sua dança, seu canto, o brilho das suas roupas, e eles seguem por aí distribuindo alegria. Então, Santa Sara é em homenagem a Santa Sara. E Au é todos, né? Au, muito lindo. Então, o Au é para quê? Para congregar todas as artes, né? A dança, o teatro, a música, e também para congregar todos os povos, porque quando a gente entender que todos os povos são iguais, que todos somos humanos iguais, quando a gente entender isso, haverá paz. Então, aqui o slogan do sarau é o seguinte: a arte e a cultura pela paz. Muito lindo. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mesmo que o evento tenha passado, mas eu queria, Afonso, preciso que tu mande um recado para as autoridades, para a imprensa, para as pessoas e para aqueles que são filhos e têm os seus pais vivos, sobre a violência contra pessoas idosas. A questão é exatamente essa. Nós estamos no mês da conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e ninguém tomou consciência. Passou um mês e ninguém tomou consciência. As autoridades, os órgãos públicos, e não vamos falar de órgãos, vamos falar as pessoas que comandam as instituições, prefeitura, governo do estado e outras, não tomaram consciência. Ou seja, mais uma vez nós jogamos um mês fora e a violência vai continuar acontecendo e aumentando cada vez mais, porque falta o objetivo do mês: conscientização. Mas aqui no De Bem com a Vida nós vamos continuar falando nesse tema para as pessoas que têm os seus pais vivos e para as autoridades e para as entidades e para a cidadania. Quem um dia amou merece ser amado. E vocês merecem ser amados por essa presença maravilhosa no De Bem com a Vida. Muitíssimo obrigado, Afonso Scosteg. Eu que agradeço. Regina, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Obrigada, Cris, pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, seja sempre bem-vinda. Em um segundo, Nedi, por favor, teu tchau. Muito obrigado pelo convite, Cris, sempre às ordens. Convido todos que queiram conhecer um pouco da minha história a ler o livro. Chamas do Sucesso, Coisas da Arca da Velha e essa campanha que vai continuar. Um grande abraço, uma excelente semana, nos encontramos De Bem com a Vida.